Beleza, pessoal? Vamos lá? Eu comecei no teatro, na verdade, lá em Mateus Leme, que é a nossa cidade, onde a gente nasceu, eu e minhas irmãs. E comecei no grupo teatral Fênix, que existia lá na cidade, na época. Eu tinha acho que 10 anos. E aí, aos pouquinhos, o grupo de teatro foi incorporando técnicas de circo também. Então, malabarismo, por exemplo, equilibrismo na perna de pau. A gente teve a nossa primeira perna de pau feita lá em Mateus Leme, pelo Magno, foi super interessante também. E aos poucos a gente incorporou algumas técnicas circenses, mas tudo muito básico. E aí, depois, terminando o ensino médio, procurando uma profissão e tal, já depois com 17 anos, é que eu encontrei a escola de circo em Belo Horizonte, a Espaço, Escola Popular de Circo. E aí topei essa aventura de entrar num curso de formação profissional. Eram 3 anos, fazendo muito circo, 20 horas por semana. A gente acabava morando lá. E me formei em 2011 como equilibrista em área mexicado e trapezista, de trapézio fixo, na Espaço. E aí depois disso, eu comecei a dar aula de circo. No Brasil, a nossa realidade é que é muito difícil viver de circo sendo só artista. Então, se você quer viajar, né, você consegue, sim, trabalhar só como artista. Mas se você quiser ter um endereço fixo, muito provavelmente você vai precisar buscar outros projetos. E aí um projeto que eu busquei foi o de dar aula. Para complementar essa formação como professor, eu optei por estudar educação física, me especializei em anatomia humana para também conseguir entender melhor essa máquina, esse equipamento nosso de trabalho que é o nosso corpo. E gostei muito de dar aula. Com o passar do tempo, acabei indo me formar na Escola Nacional de Circo de Montreal, num curso de formação de formadores, para trabalhar como professor de circo na formação superior, na graduação. No nosso país ainda não é uma realidade, mas em muitos outros existe a graduação em circo. E aí é isso, assim, minha formação é essa. Eu sou a Deise Castro, sou de Mateus Leme, irmã do Lucas, e sempre trabalhei em áreas administrativas das empresas, áreas financeiras, por aí. Acompanhei a escolha do Lucas em ser professor de circo, em ser artista de circo, e na época ele vinha estudar na Espaço Escola de Circo, que quando a Espaço Escola de Circo fechou, as pessoas e os artistas que eu admirava tanto, eles estavam sem lugar para treinar, sem espaço para receber os espetáculos e tudo. E aí eu falei, Lucas, vamos abrir uma escola. A gente já tinha tentado, pensado nisso antes, mas ainda não tinha decidido. Então, isso ficou guardado ainda por uns 6 meses, até que o Lucas dava aula numa escola de dança aqui em Contagem e a escola de dança também encerrou a atividade de circo. Eu falei, poxa vida, agora não tem circo mais, como é que a gente vai fazer? E a gente começou a olhar possibilidades de parcerias com outras pessoas queridas também, até que um dia eu passei e aí essa casa estava para alugar. E aí estava direto com o proprietário. E nós mudamos para cá e começamos a construir. O empréstimo fez os pilares e o teto, e a gente achou que daria para dar aula, e o sol atravessava essa escola como quem não tinha empecilho nenhum, e a chuva e o vento, e dava um quadrado de sombra no meio quando era meio-dia. E aí eu e meu irmão ficamos assim, desesperados, né? Porque já estava na hora de pagar o aluguel, já a vida já começou e a gente não tinha entrada de recurso nenhum. E aí pegamos dinheiro com todo mundo emprestado, com o ex-namorado, pegamos dinheiro com a família, ligamos para os meus tios, que são construtores lá de Mateus Leme, né? Desesperado. E aí o Tiquinzinho e Pedro falaram assim, filha, não preocupa não, nós vamos para aí, vamos ficar aí uma semana. Vieram, fizeram o fechamento lateral, meu tio é soldador também. Meu pai morou aqui e a gente ficou construindo. Então, a gente chamava os amigos para poder ajudar. Essa parede tem mão de muita gente. Tem mão de Rosiane, tem mão de Euler, Luiz, Guedes. Foi tudo muito junto e ficou pronto. Não posso dizer que ficou pronto, na verdade. Tem ficado pronto. Todo dia a gente está melhor do que antes. E essa escola ela foi construída com muito carinho, por muita gente, por muitas mãos, de gente que acreditava muito no processo.
A gente viajou para Latarumba a primeira vez em 2013, eu e Marcelo, e a escola foi sempre inspiração para a gente, assim, tanto para a carreira como artista, quanto para a carreira como professor e, posteriormente, para a abertura da escola. Nessa época, a gente ainda não imaginava em abrir uma escola, nada disso. A gente não pensava em nada disso. A abertura mesmo do Instituto aconteceu principalmente por causa de uma perda que a gente teve, que foi a perda da Espaço, que era a escola, uma grande escola aqui no Brasil, uma referência, a terceira escola brasileira, uma das maiores e tal. Então, a escola passou por um processo de muitas dificuldades e acabou fechando. E aí a gente sentiu que tinha artista precisando de treinar e não tinha espaço, tinha professor precisando de dar aula, não tinha mais trabalho, e tinha gente querendo fazer aula e não tinha onde fazer aula. E aí a gente entendeu que uma possibilidade seria abrir uma escola de circo. Eu e Marcelo escolhemos conhecer Latarumba, dentre várias outras possibilidades aqui na América Latina, principalmente porque parecia que era uma escola que tinha um poder a mais, assim, uma magia a mais. A escola tinha um trabalho com cavalos, que em outras escolas não tinha. A escola já tinha quase 30 anos de existência, então era uma escola especial. E aí foi muito engraçado, porque a gente não esperava ser bem recebido pelo diretor da escola. A gente não tinha agendado uma visita, por exemplo. A gente tentou que a nossa escola entrasse em contato com a escola deles, mas a gente não conseguiu isso. E aí, quando a gente chegou, ele falou, não, vou apresentar vocês para o diretor da escola e tal. A gente, legal, beleza. E aí ele foi super receptivo. Ele recebeu a gente na sala dele, um cafezinho, a gente sem falar nada de espanhol, e ele fazendo muito esforço para falar muito devagar, para a gente entender, e apresentou a escola para a gente, foi muito gentil. A gente teve 3 frentes assim, né? A gente conheceu a escola e os bastidores dela, então como que funcionava, a gente viu um pouco das aulas que aconteciam, conheceu tanto, na época tinha um galpão e tinha a casa, né? Que era o casarão. Outra vertente que a gente conheceu, né? Outra ramificação, vamos dizer assim, foi o curso de formação deles, né? Que era o curso profissional. E aí a gente tanto treinou com eles quanto aprendemos e também trocamos, né? E aí a gente fez essa aula compartilhada, né? Uma troca de experiências mesmo. E a gente viu muito da metodologia, de como que era que funcionava a turma de formação deles lá, o curso profissional. E uma outra experiência que a gente teve foi poder treinar com 2 professores da escola, que é a Tânia e o Helder. E a gente treinou o quadrante, que é um aparelho que a gente já estava treinando aqui no Brasil. A gente tinha feito um workshop, mas a gente não tinha tido muito contato profissional com pessoas que trabalhavam com essa técnica, que ela é um pouco diferente, não é tão praticada aqui no Brasil. E aí lá a gente teve a oportunidade de fazer com esses 2 professores uns treinos isolados que a gente conseguiu desenvolver um pouco mais a técnica, continuar experimentando esse aparelho que depois a gente apresentou ele em vários lugares. O que foi mais marcante para mim na escola foi, primeiro, a organização, porque diferente de quando a gente estava estudando ainda lá na Espaço, para a gente a Latarumba pareceu mais organizado. Eles tinham professores profissionais, tinha envolvimento da galera, que a gente achou que tinha uma organização, uma coisa mais sistemática, que a gente sentia falta disso no nosso curso, na nossa experiência circense. A escola muito linda, tipo assim, ela era um espaço que tinha cara de circo. Então a gente chegava no galpão, muitos aparelhos, tinha muito... um ambiente mesmo todo voltado para o circo. E o casarão era uma coisa maravilhosa, um chão todo quadriculado, um casarão antigo. Aí a parte do quintal deles, eles fizeram uma grande tenda assim, acoplada à arquitetura do próprio casarão, né? Do próprio imóvel que tinha antes. Então dava esse charme gostoso assim, desse aconchego de uma casa, mas num ambiente extremamente artístico assim. Então, a gente volta muito inspirado, com muita vontade de fazer circo como artista, de apresentar, e a gente começa um projeto, a gente é aceito para um espetáculo muito interessante, que foi o Circo SESI, um projeto do Circo SESI,
E a gente acabou viajando durante 3 anos. A gente fazia teste, então foi ano a ano, assim, a gente foi conseguindo permanecer nesse projeto, inclusive com as técnicas de quadrante que a gente trabalhou lá, um pouco de parada de mão que eu também desenvolvi lá. Então, durante os 3 anos seguintes, eu me desenvolvi nessa época como professor, porque entrei na educação física, foi quando eu fui fazer minha graduação e após, e como artista, porque a gente pôde praticar um pouco do que a gente tinha trocado lá nesses projetos, que foram projetos incríveis, que dava a oportunidade da gente viver como artista, assim, lindamente, aqui no Brasil, com muita dignidade. A nossa escola surgiu em 2018, setembro de 2018. 2019 foi o momento que a gente estabilizou e comprou algum equipamento, começou a ter aluno, entendeu como seria, pagou um pouco de conta dos cartões de créditos emprestados das pessoas e já veio a pandemia. Então, na pandemia, a gente optou por, antes de todos os espaços fecharem, nós fechamos. Nós fechamos dia 14 de março. Aqui foi determinado um mês depois que era o fechamento. E aí nós fechamos e começamos com o plano de como é que a gente ia funcionar, né? Então, a gente optou por aulas online. Nós ficamos 1 ano com a aula online mesmo. E depois, quando a gente regressou, a gente voltou com 7 alunos por turma, com equipamentos individuais, e era um corredor, e cada um só entrava no seu quadrado, com 25 minutos de intervalo entre uma aula e outra, para desinfecção de tudo. Então, foi um processo muito difícil, assim. Então, foi uma grande aventura a pandemia, para a gente no sentido de empreender, né, e de continuar existindo. Daisy fez isso, assim, lindamente, com muita destreza, e a gente conseguiu passar por esse momento. No fim da pandemia, quando a escola estava se reorganizando, aí eu decidi fazer a minha formação em Montreal. E aí eu estava ainda dando muitas aulas aqui na escola, a escola ainda tinha, pedagogicamente falando, a escola ainda tinha muito a minha cara. Então, as pessoas vinham muito para fazer aula comigo e tal, quando tinha um outro professor, ainda era um desafio, porque era um pouco assim, a minha escola. E aí foi isso que aconteceu, assim, a gente já tinha muita gente envolvida na escola, muita gente fazendo muitas aulas e muitos monitores, pessoas que já davam aula em outros espaços. E a gente foi organizando, confiando nessa galera e instruindo também, para que a nossa forma de trabalhar, que a gente tinha desenvolvido ao longo dos anos de trabalho, minha, do Marcelo e tal, de alguns monitores, fosse a forma da escola, assim, para que qualquer pessoa que viesse fazer aula na escola sentisse esse clima, essa abertura e esse nível técnico também. Aí, com esses 9, 10 meses de treinamento, aí eu recebi o positivo do visto, 1 mês antes de viajar, e aí fui embora, achando que a escola ia ter muitas dificuldades sem mim, o que não foi real. A escola teve alguns desafios, é claro, e eu tive muitos desafios de lidar com isso de longe, mas o que aconteceu foi que cada pessoa que chegou somou muito. Então, aqueles estudantes que acharam meio de não fazer mais aula comigo, já estavam apaixonados pelos novos professores e estava tudo indo bem. Então, foi isso assim, depois de 6 meses que eu já estava no Canadá, a escola tinha crescido muito, né? A gente estava no retorno assim, da pandemia, das atividades, e a escola veio numa crescente bem interessante. E nessa frente a gente segue firme e bem forte, na verdade, com a atuação em formação dos professores, né? De lá para cá, como é uma das especialidades do Lucas, ele segue como coordenador técnico do curso de formação. E ano passado nós formamos 3
entre eles, né, 3 alunos, entre eles a Nayara Camargos, a Nicole Fada Cardoso e o Milo Mendes. Os 3 tiveram a oportunidade de fazer o intercâmbio. Ano passado foram a Nanai e a Fada e mais outras 6 pessoas. E esse ano o Milo. E aí, contando do intercâmbio, como é que surgiu essa loucura toda? Ela surgiu pela nossa inquietação. A Latarumba já era, como a gente vive repetindo aqui, né, uma referência. E eu e o Lucas conversamos muito sobre isso. Como é que a gente podia impulsionar outras pessoas? De que jeito? E a gente falava, vamos escrever projetos. E isso ia demorar. E a gente falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o dinheiro do caixa. Né? A gente mesmo se banca nisso aí. Não é a gente que acredita, então a gente aposta. Vamos fazer uma campanha, não é nenhuma campanha, né? Um projeto de valorização dos professores. E aí, a cada hora, né, que esse professor tem aqui com a gente na escola, a gente faz um ranking e elas vão ser convertidas em milhas. E aí a gente fez isso, e aí a Naná ganhou 100% da passagem, aí foi 70%, eu não me lembro mais, mas acho que foi Naná, Stephanie, Fadinha. E aí a gente falou, então pronto. Se as meninas toparem, né, vai ser uma experiência rica para todo mundo, elas também vão ter que pagar uns recursos. Vamos voltar lá nos Evalhos e vamos falar com ele que a gente está com essa possibilidade. Eu dava bastante aulas, e aí um dia do nada a Daisy veio falando dessa possibilidade de ir para o Peru e veio como um presente assim mesmo para a gente que era professor. E aí eu tinha a maior carga horária assim, de aula como professora, e aí eles presentearam com a passagem integral. Então foi uma ideia de levar a equipe para lá e dar esse apoio também financeiro, conforme a carga horária que a gente ocupava aqui. Então foi bem incrível, assim, bem inesperado. Uma oportunidade tão rica de pensar em conhecer uma outra escola, uma outra estrutura circense mesmo, né? Uma forma de fazer circo que se assemelha muito com a nossa aqui. Então, foi uma loucura, né? A Daisy, ela é muito ambiciosa de uma forma boa. E aí, ela já conhecia a Latarumba, porque o Lucas e o Marcelo já tinham ido para lá. E aí, ela trouxe essa oportunidade pra gente fazer um intercâmbio, de conhecer como que é a pedagogia de lá, como que os artistas, como que é a vida lá deles. E aí, a gente topou. E também, eles fizeram, as pessoas que davam mais aulas na escola recebiam umas porcentagens de ajuda. Aí, primeiro foi a Naná, a Stephanie e eu. Aí eu recebi uma porcentagem no valor da minha passagem e o resto eu que custeei. Mas aí todo mundo ajudou, a escola ajudou com uma parte, depois eu fui pagando aos poucos, assim. Foi uma coisa bem colaborativa, sabe? Nossa, é realmente encantador, né? Muito mágico, assim. Primeiro, você está em outro país, um país da América do Sul, assim, que é muito maravilhoso. E aí vê a estrutura, né? O circo, ele é muito estruturado, né? O picadeiro, os artistas, tudo muito organizado, assim, tudo muito grande,
com muita energia. Então foi tipo assim, muito, muito, muito emocionante, sabe? Nós fizemos uma audição primeiro pro Fernando, para ele saber o que a gente fazia, mais ou menos. E aí depois ele montou pra gente um duo no capilar. E aí o Tchebo também montou lá na hora uma música pra gente apresentar. E aí eles foram dando indicações, tipo assim, faz um braço assim, faz um braço assim. A gente teve uns ensaios, o Carlos também ajudou a gente nesses ensaios. E a gente passou, junto com a galera principal lá do circo. Foi muito legal. E em outras oportunidades a gente teve de reformular esse trabalho aqui mesmo em Minas, né, para apresentar esse trabalho em dupla e que ele virou uma outra coisa. E só que chegou lá no Peru, em La Tarumba, e o Fernando viu alguns fragmentos desse trabalho, só que lá a gente construiu uma outra roupagem assim desse trabalho, que trabalhava as duas no capilar. A gente tinha um pequeno trecho aqui no Brasil, né, com esse trabalho. Aí lá virou uma outra coisa, assim, que foi bem interessante também. Obrigada. Aí a gente teve toda uma preparação antes. Tinha a Mona, que era professora de espanhol, então ela fez uma preparação com a gente, explicou um pouco sobre o que poderia, né, acontecer. A gente não sabia muito bem, mas a gente já sabia que ia ser um espetáculo cigano, que eu sou da cultura cigana, então eu adoro, já fui toda empolgada. E a gente fez uma preparação para fazer alguns termos, né, em espanhol, para não chegar lá totalmente desconectado de tudo. Então foi muito legal, que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, mas tinha um norte e a esperança de várias coisas. E muitas coisas que a gente tinha esperança, que a gente colocou energia, aconteceu. Foi muito legal. No meu caso, lá já tinha um número de lira. E o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais tenho
compactua é com a lira. Então eu não poderia fazer o número de lira. E tinha a segunda opção, que era a corda indiana. E não é o que eu faço normalmente, né? Eu tenho um número de corda indiana, mas não tenho assim o número de corda indiana. E chegando lá, eles me deram super dicas. Teve uma direção do Fernando Zevalles também, maravilhoso, que ele foi mostrando todos os artistas. Era uma união muito linda de todo mundo, dando uma dica, falando, faz isso, experimenta aquilo. E foi muito legal, assim, fazer essa conexão, né? Não tinha um número pronto, mas ele se formou com a direção tanto do Fernando Zevalles quanto dos outros artistas. Camborio viene del calé, que es el idioma de los gitanos en España y significa familia, procedencia, pertenencia, linaje. Y me parece que es un nombre ideal porque en la tarumba también sentimos que pertenecemos al mismo Camborio, somos una familia. A partir do momento que ela recebeu o convite do Circular para fazer um intercâmbio no Peru, na verdade, para conhecer o Circular Tarumba no Peru e participar, ter um momento presencial lá no ciclo de apresentação, inicialmente somente ela que iria. A gente começou a conversar como é que ia ser a questão do Telzinho, por quê? A gente nunca ficou longe do Telzinho, ele sempre teve nós dois próximos, né? E como ele estava com 1 ano e 5 meses, se ela ficasse 12 dias lá direto, ele ia acabar sentindo. A gente ficou preocupado com isso. Eu falei, não, vamos olhar direitinho, vamos estudar para ver se dá pra gente todo mundo junto. Mas deu tudo certo, comprou uma passagem, fomos eu e Telzinho, né, amor? E fomos para essa aventura junto com a mamãe, que ia fazer o intercâmbio. Aí, chegando lá, eu já tinha planejado, eu já estava com a aliança comprada para fazer um pedido de casamento para ela, só que eu não tinha um momento específico, especial para me fazer esse pedido. Aí eu estava pensando, tem que ser um momento especial. No final das contas, o Circular Tarumba tinha mais de 30 artistas, salvo engano. E nós passamos lá 12 dias, e elas faziam apresentações, né, amor, todos os dias. E no último dia, que seria um dia que ela não iria apresentar, o Fernando marcou uma apresentação, que era uma apresentação fictícia, para mim fazer o pedido de casamento para ela nesse dia, né? Aí deu tudo certinho, ele organizou todos os artistas do circo, todo mundo foi nesse dia fazer uma encenação, só que na verdade era um pedido de casamento que ela mesma não sabia, né? Que era uma surpresa para ela. Inclusive até no momento que eu fiz o pedido, ela demorou a cair a ficha, ela sentou assim, ela olhou, o que está acontecendo? Aí depois que ela caiu a ficha, ela foi e aceitou o pedido, né? Quando eu vejo o Kaique entra, e aí foi assim, eu fiquei sem entender nada. Inclusive, eu estava muito nervosa, porque eu estava com muita dor, então eu estava muito nervosa de saber o tanto que eu ia dar conta de fazer o meu número. Então, por essa apreensividade de estar nervosa, eu nem custei a cair a ficha. Depois me perguntaram se eu ia falar não, porque eu demorei um tempinho a cair na real. O Fernando, ele veio antes da gente ir para La Tarumba. E ele falou assim, olha, eu quero 30 minutos com você, comigo, a sós, com os cavalos. Eu falei assim, como assim com os cavalos? Aí ele falou assim, sim, eu quero 30 minutos com você. E aí eu fui, já sabendo que eu ia ter 30 minutos com ele nos cavalos. Mas quando eu cheguei, foi diferente, não foi só 30 minutos. No primeiro encontro que a gente teve, tinha eu e mais 2 meninas que já são artistas da La Tarumba. E ele falou assim, olha, a gente vai ter uma aula de sensibilidade ao cavalo. Porque o cavalo não é simplesmente você só subir em cima dele, ele precisa te conhecer. E aí ele foi explicando, bem sensivelmente, e especial, porque eu não entendia como que era cavalo. Então foi uma primeira vez, como é a primeira vez na sua vida, foi a minha primeira vez com cavalo. Então ele fez todo um trabalho no primeiro dia de sensibilização. Então a gente encostava no cavalo, sentia, deixava o cavalo também sentir a gente. Isso para a primeira vez ter um contato com o cavalo. Eu achei que era só isso, porque ele falou assim, eu quero 30 minutos com você no cavalo. E aí eu achei que era só isso. Aí no final da aula teve toda uma prática que ele explicou como que o cavalo ele enxerga, as orelhas apontam para lá e para cá, enfim, foi bem interessante e bem emocionante também para mim, me senti bem especial. Amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. Eu falei assim, como assim amanhã de novo? Amanhã de novo. Ele falou assim, dessa vez a gente vai fazer dentro da lona, já no picadeiro.
E aí, no segundo dia, de novo, a gente teve a sensibilização com o cavalo. E ele falou assim, hoje eu quero que vocês pratiquem coisas diferentes. Me mostrem 5 movimentos que você gostaria de fazer em cima do cavalo. Eu tô assim, como assim? Eu mal sei subir num cavalo. Mas ele falou assim, usa da sua experiência com a dança. Eu sou formada em dança. Ele tá assim, usa da sua experiência com a dança e sinta o cavalo e deixa o cavalo te sentir. E foi super gostoso de novo, foi uma experiência incrível. E aí chega ao final do segundo dia, ele fala assim, amanhã eu quero que você traga uma música e apresente o que você quiser em cima do cavalo. E aí foi lindo, porque assim, foi uma experiência gostosa. Eu uni 2 coisas que eu amo, que é a dança, e agora uma outra que eu descobri que eu amo também, que é o cavalo. E foi linda essa experiência. ¿Vive por aquí? Sí. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Yo vivo en todo el mundo. ¿Quieres aprender a montarlo? Então, a Latarumba, no Peru, a Latarumba é o circo mais valorizado e conceituado porque justamente ele traz a marca de ser um circo tradicional peruano. O que acontece na Latarumba, no Peru, muitas vezes, é que a gente tem vários circos de todo o mundo nesse festival. E o que carrega a marca de tipo, esse é o nosso circo, é o nosso jeito de fazer, de uma identidade nacional, é a Latarumba, mesmo ela trazendo artistas de outros países da América, ela tem uma identidade latina, né? Que eu acho que é muito importante dentro desse contexto, assim. E eu achei bem interessante porque é criado todo um conceito, né, daquele espetáculo. Todos os números, eles têm uma conexão entre eles, têm um diálogo entre eles, mesmo que pareçam que eles não estão dentro de um contexto, eles sempre estão amarrados em algo que é a ideia central da produção, né, que é a direção que é feita pelo Fernando Zevallos. Na formatura, que foi a formatura minha, né, Fada e Nai, em dezembro, a gente apresentou, teve o festival, teve o espetáculo, e quem que estava assistindo, uma das pessoas era o Fernando Zevallos. Ele assistiu,
estava lá presente, inclusive ele participou no dia seguinte no Fórum de Circo. E o Fernando Zé Valles é o diretor, o fundador, enfim, um dos fundadores sócios da La Tarumba, que é uma escola de circo no Peru. Eu cheguei, no primeiro dia eu descansei, ao invés do... No segundo dia eu já fui direto lá para a lona encontrar com o pessoal. E aí o que aconteceu? Já chegou o primeiro impacto, assim. Foi a primeira vez que eu vi um motor de moitão, um moitão com motor. Porque aqui a gente tem um moitão que é na mão, né? Então o motor é conhecido como o braço do Lucas. E aí... Quando a gente tem um motor fazendo o papel do Lucas, é uma outra questão. Porque assim, o Lucas, ele tá ali, ele tá vendo, ele tem um feeling, ele sente o peso. Enfim, o motor tem várias questões, assim. Tem a velocidade, que ele sobe muito rápido, desce muito rápido, devagar, enfim, dá para controlar. E o que acontece? Ele não tem um amortecimento que tem quando é uma outra pessoa. Eu senti uma receptividade muito grande mesmo. E com os artistas, quando foi chegando mais na parte do anoitecer, que aí os artistas foram chegando e eu fui encontrando todos eles muito dispostos, muito sorridentes, muito calorosos, assim, em abraçar, perguntar como que era meu nome, meu nome, na verdade, eles já sabiam, o Fernando já tinha comunicado, mas o que eu fazia, quanto tempo que eu estava no circo, o que eu gosto, se apresentavam, falavam o nome, o aparelho, então, assim, é muito quase que uma identidade, assim, eu sou fulano, faço lira, não sei o quê. E aí nesse dia foi o dia que eu assisti o espetáculo e, poxa, é muito bonito. La Tarumba presenta Quereres. Eu confesso que eu fiquei com muita insegurança, porque eu vi realmente assim, o nível técnico, artístico das pessoas. É um circo realmente, assim, é um espetáculo mais voltado para o tradicional. Então eu entendo que também não é muito o que eu trabalhei até hoje, mas independente disso, assim, é muito bonito, é muito lindo, é muito preciso, tem um jogo com a plateia também, que é uma coisa que pra mim é muito difícil. Então, assim, foi um desafio muito grande conseguir me segurar e não sair correndo e ir embora pro Brasil. Me esconder em algum lugar.
primeiro eu fiz uma estreia com o número do jeito que ele era originalmente. A gente fez a mudança da música. Depois a gente teve todo esse processo de elaboração que o Fernando indicou e com as sugestões da Luli. E aí eu tive uma outra estreia. Então, nessa segunda estreia, eu tava, sim, nervoso. Acho que não tem como não ficar, assim, com uma certa ansiedade, um nervosismo. Mas eu confesso que foi muito mais tranquilo. Com uma certa preocupação com a parte técnica, né? Como tinha alterado algumas coisas, então eu realmente tinha mais um receio em confundir as partes e pular ou não fazer alguma transição que a gente tinha, né, estabelecido. Mas eu fiquei, assim, muito forte trabalhando na minha cabeça, assim, aquele ensaio mental, né, de repassando cada parte com calma, pensando nos detalhes, e acabou que deu tudo certo. Acho que eu posso dizer que, como artista, essa experiência mudou completamente a minha visão. Eu confesso que eu tinha um receio muito grande em finalizar o processo com o Instituto e não saber ou terminar ali. Quanto artista circense, a gente tem que estar sempre treinando, a gente tem que estar sempre... já tem um número pronto, fechado, bonitinho, beleza. Se eu vou apresentar esse número, eu preciso estar ensaiando ele sempre, eu preciso estar repassando, para eu realmente ter, né, a capacidade física e mental também, enfim, de reproduzir aquele número quantas vezes forem necessárias. De perder um pouco esse momento de criação. Então, essa possibilidade de criar novos números. Miló es un caso muy bonito, porque Miló sintetiza eso. Con Miló ya lo esperamos, preparados, imaginando cómo iba a ser la luz, la música, ya empezamos a crear música, la producción alrededor, ya lo habíamos visto allá y sabíamos que el proceso no podía ser de una o dos presentaciones, porque por lo menos hay dos grandes partes de un proceso creativo en este tipo de espectáculos. El primero es cuando uno se prepara y va creando en función de lo que imagina va a lograr. Pero para mí, un proceso tan rico o más rico es cuando uno empieza a dialogar con el público. Lo que uno imaginó se vuelve tangible y uno empieza una conversación a partir de las emociones con el público. Y ahí es donde viene, digamos, desde mi punto de vista, lo más interesante de la creación. A mí me encanta el que un grupo de jóvenes realmente tenga tanto interés que vengan desde Brasil a hacer un intercambio, a conocer la experiencia de la tarumba y la experiencia de otros circos, ¿no es cierto? Porque la temporada en Lima en esta época reúne muchos circos. Y yo creo que desde la primera vez que nos comunicamos yo sentí eso y a mí me motivó muchísimo para hacer algo entonces por gente que realmente, estoy seguro, aporta y va a seguir aportando al circo. En el caso del año pasado, que fue un primer acercamiento, fue bonito, fue grato, pero a mí me quedó la sensación de que nos faltó tiempo. Entonces, este año, cuando ustedes regresan, habiendo estado yo con ustedes antes ya en PH, yo lo primero que pensé es hay que aprovechar al máximo este encuentro, ¿no? Si ustedes hacen tremendo esfuerzo, pues nosotros tenemos que por lo menos darles tiempo y tratar de en ese poco tiempo transmitir toda la experiencia que pueda servirles. Yo no sé muchas veces cómo explicarle
a la gente que me pregunta ¿y cómo es un proceso creativo en la tarumba? Porque se involucran sentimientos, emociones, cada persona es un universo particular, con cada persona el proceso tiene matices distintos. Lo único que yo tengo en claro es que los procesos creativos en la tarumba parten del amor por el trabajo que cada uno hace, del amor por ese momento mágico y maravilloso en que podemos interactuar con el público y de esa bonita responsabilidad que nos toca a los artistas de circo. Nosotros tenemos una bonita tarea, que es la de hacer felices a los demás. Así que todo eso he tratado de que Miló no solo lo entienda, lo sienta. Y Miló es un chico maravilloso. Gracias por traerlo, gracias por venir, queridos circolares, y que sea muchas veces más.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, fui convidada aqui, uma grande honra estar aqui nesse espaço, aqui na escola, para falar sobre essa experiência que foi passar 3 semanas lá no querido Peru. Aí o que eu coloco, né? O Instituto Cultural Circular, o ICC, a Latarumba e o Raízes, que, né, foram esses 3 encontros, transpondo cordilheiras e tecendo experiências, que foi basicamente isso. Assim, eu acho que isso consegue resumir bem, de uma forma um pouco... Pode passar, por favor. Então, só para contextualizar, como é que surgiu tudo isso, né? Acho que é muito importante a gente entender como que as coisas começaram, ou enfim. Na formatura, que foi a formatura minha, né, Fada e Nai, em dezembro, a gente apresentou, teve o festival, teve o espetáculo, e quem que estava assistindo, uma das pessoas era o Fernando Zevalles. Ele assistiu, estava lá presente, inclusive ele participou no dia seguinte no Fórum de Circo. E o Fernando Zevalles é o diretor, o fundador, enfim, um dos fundadores sócios da Latarumba, que é uma escola de circo no Peru e que também tem esses espetáculos. Existia uma turma de formação, não existe mais hoje, atualmente, não sei como que vai ficar, e anualmente existe esse espetáculo, né? Cada vez composto por diferentes artistas, diferentes números, com diferentes temáticas, enfim. E no dia do fórum, eu estava lá, assisti, tiveram outras pessoas presentes no fórum, inclusive o avô do Henrique estava lá também. E depois eu me interessei por mais uma curiosidade de saber algumas coisas da escola, fui conversar com o Fernando, e ele elogiou meu número, falou que gostou, a gente continuou conversando, enfim, trocamos ideia. E foi isso. Assim, já existia uma conversa, mas aí é um lugar da escola falar como que foi a questão da escola com a Latarumba de antes disso. Aqui eu estou contando da minha história, desse encontro. E aí no dia 23 de fevereiro, sei lá, nos históricos do WhatsApp, teve um encontro virtual com o Fernando Zevalles e com o Ruflo, que até então eu não conhecia, que é o Rodrigo Flores, conhecido como Ruflo. E, novamente, o Fernando falou, elogiou meu número, tudo mais, enfim, e a gente tivemos várias conversas, vários assuntos. Então, em junho, no Festival Mundial de Circo, a gente conversando, a Deise traz um assunto que talvez pudesse ter uma conversa, uma possibilidade da gente ir. Nem era de apresentar, não era uma coisa assim, mas vamos lá, acho que vai ser legal pra gente ver. Porque o que acontece? Aí aqui vale colocar um parênteses, assim. No Peru, dia 28 e 29 de julho, é a data comemora-se a independência do Peru. E é uma data muito, muito comemorada, muito festiva, e lá tem uma cultura circense muito forte. Então tem vários circos, é época de férias escolar, então tem um movimento muito grande na cidade, no país, né, nas cidades. E tem essa temporada de circo, vários circos vão para lá, ficam alguns meses, incluindo nessa data. Então ia ser bacana chegar nesse momento, enfim, aproveitar. E eu falei, vamos lá então. E aí começaram as conversas com os Zevalles, a gente falando que ia, e aí teve esse convite. Pode passar, que aí o que aconteceu? Aqui é mais, às vezes, para eu ter algumas referências de pontos, assim, do que trazer. O espetáculo desse ano, que chama Quereres, era um espetáculo mais voltado para o circo tradicional. Assim, a estética dele não era totalmente, mas ele tinha uma estética um pouco mais circo tradicional. E o meu número lá, o Raiz, do jeito que ele ia ficar uma coisa meio solta, meio bamba, meio, enfim, meio estranha, assim. E aí a gente começou a conversar como é que faria isso. A gente conversou, ele esteve aqui presencialmente, a gente trocou uma ideia. Ele perguntou se eu estava disposto a bancar, correr atrás, melhorar a técnica, isso e aquilo. E eu falei, vamos fazer assim, eu topo, sabendo que se chegar na data lá e para você avaliar e se achar que não deu certo, beleza. Eu vou estar lá, vou participar, assim, né? Vou ver, vou curtir. E tudo bem se eu entender que não deu para apresentar, não deu para chegar num pré-requisito de estar lá. E, enfim, foram várias conversas assim, até que, num segundo momento, ele falou que ele não queria alteração nenhuma no número.
E para mim isso foi muito importante, assim. Foi muito interessante, assim. Que quer dizer que ele estava o quê? Ele estava validando o meu número do jeito que eu construí, do jeito que estava. Eu falei assim, olha que moral que eu tô. Enfim, então vamos. Só que no meio disso, o que aconteceu? Eu tive a entorse, rompi e falei, poxa, não vai dar certo. Fiz fisioterapia, né? Corri atrás, deu certo. Fui. Falei assim, nem que seja só para ir e ver, eu vou. Mas enfim. E aí a gente teve esse último encontro, que ele realmente falou que não precisava alterar, enfim, a gente via as coisas como é que ficava lá, só ia precisar de ter um tempo para ajustar o número com o pessoal da contra-regragem e para ver como é que ia ficar com a música nova e dentro do espetáculo. Beleza. E aí a gente foi. Eu fui. Chegamos. Aqui é a lona, ela ficava no estacionamento atrás, assim, numa praça de como se fosse um shopping que tem uma grande rua no entorno, assim. Ela ficava na parte de trás. E aqui é a parte do picadeiro mesmo, assim, lá dentro, a parte central. Vão ter outras imagens, outros vídeos, mas o que acontece? Lá a música é ao vivo. Então, aqui, eu vou precisar de levantar um pouquinho. Aqui é um grande picadeiro, assim, não é bem lona, é tipo um carpete, assim, enorme, muito, muito, muito grande. Tem uma muretinha fazendo todo esse contorno. E aí tem esse tapete, né, que é a entrada e saída, aqui atrás está a cortina e aqui ficam os músicos. Não sei se dá pra ver um elemento ou outro, mas eles ficam aqui. E aí tem luzes, né, internas e tal, assim, fica bem, bem bonito. Então, só para vocês entenderem o contexto da foto. Aqui é o seguinte, são 3 vídeos de eu tentando contextualizar um pouco como que era a parte de trás, assim. Ali a gente está vendo toda a coisa, né, a arquibancada, enfim, e tal. E aqui é o backstage, né, os offs. Aí, Mari, você pode soltar. O vídeo está um pouquinho fora de ordem, que eu não contava com um elemento surpresa, mas deu certo. Aqui é a lona dos camarins. Então, ali tem os figurinos, sofá, mesinha. Aqui, ó, tem uma câmera lá no picadeiro, tá vendo? Tem uma televisão que mostra o que está acontecendo. Então, aqui é o negócio do jeito que eu falei, né? A gente aqui consegue ver o que está acontecendo. Então, você sabe se é o próximo número, não sei o quê, enfim. Aqui é a parte dos figurinos. E cada um aqui um camarim de uma pessoa, né? Uma mesinha com espelho, espaço, um nichinho embaixo. E aqui no centro tem essa área de treino. Aqui era minha cadeira, do lado da Belém, que é do trapézio sincronizado. A Belém e o Manu. E aqui toda essa área para poder fazer aquecimento, preparação. Enfim, o piso era madeira e tinha ainda uma outra lona que também era disponível para poder fazer toda essa parte de preparação, que aí eu vou mostrar em outro vídeo. Sim, tem, né, coisas para pendurar, enfim, dos próprios artistas que costumam levar e organizar do jeito que eles preferem. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E ali é a parte da saída. Aquele quadro, tem uma outra foto. Tem um quadro do lado da porta da saída, que é o quadro onde fica a programação. Mari, pode soltar o próximo, por favor. Aqui é a parte externa. Do lado esquerdo é essa lona que a gente acabou de ver, com os camarins. Aqui é o fundo da lona, aqui é a cortina, que a gente pode entrar ou por ela, ou por aqui, que tem uma abertura. Então a gente entra e vai lá para a cena. O espaço onde ficam os cavalos, quando eles estão, né? Eles têm um lugarzinho que eles ficam, dormem e tal, e aqui um lugar mais aberto, onde tem os treinos, né? Enfim. Aqui nessa parte amarela é onde tem essa outra lona que eu falei, essa segunda, que é para o pessoal se preparar, dá para pendurar, dá para levar o seu aparelho e colocar lá, tem pontos, móveis e tudo mais. E aqui é a entrada para essa parte do camarim. Pode passar direto, porque aqui é só a segunda parte, que é a parte dos músicos, mas que não tem nada demais, não, é só as cadeiras mesmo. E aí o que aconteceu? Eu cheguei,
No primeiro dia eu descansei, ao invés do... No segundo dia eu já fui direto lá para a lona encontrar com o pessoal. E aí o que aconteceu? Já chegou o primeiro impacto, assim. Foi a primeira vez que eu vi um motor de moitão, um moitão com motor. Porque aqui a gente tem um moitão que é na mão, né? Então o motor é conhecido como o braço do Lucas. E aí, quando a gente tem um motor fazendo o papel do Lucas, é uma outra questão. Porque assim, o Lucas, ele tá ali, ele tá vendo, ele tem um feeling, ele sente o peso. Enfim, o motor tem várias questões, assim. Tem a velocidade, que ele sobe muito rápido, desce muito rápido, devagar, enfim, dá para controlar. E o que acontece? Ele não tem um amortecimento que tem quando é uma outra pessoa. Então, inclusive, tem uma queda que eu faço, que eu caio de barriga na barra, que eu sempre fiz ela e nunca tive nenhum problema. Lá, eu fiquei as 3 semanas com uns roxos aqui assim, porque eu caía batendo direto. Né? Ajustes, enfim. Nos treinos eu colocava toalhinha, enfim, tal. Mas, então, assim, teve toda essa parte da parte técnica mesmo, que foi, então, né, entender como é que se trabalhava. E a primeira, na verdade, que são os ensaios com o Dario, que era a pessoa que fazia o moitão. Que, apesar de ser um motor, fica uma pessoa atrás do motor, controlando o motor. E aí, o que acontece? O meu número, ele tem muitas variações, né, de alturas. Aí sobe, aí desce, aí sobe de novo, aí desce de novo, aí sobe um pouquinho só, desce mais, enfim. Então, é muito detalhe, são muitas etapas e precisou um tempo, assim. Foram 3 dias ensaiando com ele direto, passando só com ele. Não tinha música, não tinha nada, só para ele entender como é que era o funcionamento. Então, foi uma coisa bem extensa, assim, né? E ainda tinha a questão da língua, porque ele só falava espanhol, na verdade ele não falava inglês, que era uma outra possibilidade, e eu não falava espanhol, porque eu fui pro Peru sem falar espanhol, nada, na verdade. Então, não recomendo que se vocês tiverem plano, estudem, nem que seja, sei lá, uns 3 meses, sabe? Coisas básicas, sabe? Tipo, pra cima, pra baixo, gira, volta, sabe? Né? Enfim. E aí teve o Chebo, que é o apelido dele, né? Que é o maestro, né? Digamos assim. Acho que é a melhor né? Ele criou a trilha, porque a minha trilha é basicamente o Lamento Sertanejo, né? Tem outros elementos, mas ela é o número é baseado no Lamento Sertanejo. E qual que foi um grande desafio? Inclusive, uma das escolhas dessa música para a trilha foi do valor simbólico que ela tem pra gente. Então, se a gente está num contexto que não é o Brasil e eu trago o Lamento Sertanejo, isso não significa nada para as pessoas que estão lá, sabe? Então, elas vão escutar como você escuta qualquer outra coisa, né? Enfim, não vai ter um valor. Então, a gente precisava, né, dar um jeito nisso, porque como é que faz? Como é que eu vou conseguir cutucar as pessoas? E aí eles criaram, não só, né, pelo meu número, pela minha demanda, mas todos os números lá têm a trilha própria, a criação deles, é ao vivo, é com os músicos, enfim, bem bacana. Então, teve essa questão que quando eu ia fazer, eu não era tocado pela música da mesma forma que eu sou com o Lamento Sertanejo, então tinha a minha adaptação enquanto pessoa, né? E tinha adaptação do número em si, porque tinham várias coisas que casavam com o momento da música. E, inclusive, lá que eu fui perceber isso, que eu tinha toda uma sequência na minha cabeça gravada da sequência do número em relação à música. Então, às vezes a música me salvava. Se eu dava uma viajada por algum momento e falava assim, o que eu tenho que fazer agora? Aí vinha a música e eu falava, não, agora é isso, então vamos lá. E aí, quando você perde esse volante, assim, essa guia, eu falei com eles, tipo assim, eu perdi meu norte. Eu vou encontrar, mas eu só preciso de um momentinho. Aí eles, inclusive, passaram a música, gravaram e me mandaram em MP3. Aí eu fiquei escutando no telefone. E aí tem... qual que é a mágica disso também? Além da mágica por si só de ter uma música ao vivo, é que existem os ajustes. Então é muito interessante, assim, pegar da parte dos músicos, do início ao fim, eles iam criando elementos. Então tinha um momento que eu fazia um negocinho com o pé, que é inclusive num trecho do vídeo que eu vou mostrar, que eles colocam um barulhinho, sabe?
Então, que na primeira vez não tinha isso, né? Então, ele vai repetindo, eles vão pegando isso, tem momento da queda, momento da queda. Então, tem tudo isso que você não precisa ficar preocupado que nos 2 minutos e 52 vai ter aquele negócio. Porque se você atrasar, o pessoal tá lá ao vivo vendo que você deu uma atrasada. Então, eles vão ajustar a música naquele momento. Então, isso é muito bacana. Né? Aí, levando isso aos pequenos ajustes, assim. O desafio da língua. E aí teve uma contribuição muito bonita, assim, e muito importante, que foi a Lucila, que todo mundo chama ela de Luli, é o apelido dela, que primeiro foi a tradução, porque ela fala francês, e aí a gente começou a conseguir ter uma comunicação um pouco melhor. Ela estava lá acompanhando o Dario, então no segundo dia já ele levou ela, e aí ela estava lá todo momento nesses ajustes, nesses ensaios com ele. Então falava com ela traduzia, enfim. E depois ela teve um outro momento também, que foi para a parte da coreografia do número em si. Aí eu vou chegar lá. Teve a estreia. Estamos aqui. Para quem não conhece, esse aqui é a direita de vocês. É o Zé Valles, então é o diretor, o Fernando. E as meninas que estavam lá comigo, né? A Daisy, a Lígia e a Keninha. E aí, como é que era a rotina lá do dia a dia? As funções, que são as sessões, e eu acho muito estranho chamar de sessão, então já vou, vocês incorporem, funções. As funções tinha às 3, às 5h30 e às 8. Só que às 3 funcionava, tinha a função só em domingos ou então dias de feriados, dias, né, comemorativos, coisas assim. Como? Pode? A sessão. É o espetáculo, isso, a sessão do espetáculo, as apresentações. Então, tinha apresentação às 3, aí de novo às 5h30 e de novo às 8. Normalmente, quando não, no dia a dia, assim, que lá por último tá, funcionava de terça a domingo, segunda-feira era o dia de folga. Então, dias de semana, era só a função de 5h30 e 8, não tinha de 3. Então, era isso. Aí, sempre quando a gente chegava, já tinha um quadro de programação. Aqui, vocês vão ver, a foto ficou bem ruim porque eu tive que dar um zoom. Mas sempre tinha a data, a hora, para você se localizar, né? Que nem terminou a de 5h30, aí já ia lá e já alterava. Então, pela hora, você sabia se já tinham atualizado o quadro para a função das 8 ou não. Então, né, para dar um norte assim. E aí, os números. Então, eram 2 blocos. Tinha o primeiro bloco, o intervalo, e aí o segundo bloco. E aí, o que acontecia também? Não, calma. Tá, depois eu entro nesse ponto. Tudo bem, né? Tem lá a apresentação 3, 5h30 e 8. Mas aí, que horas que você chega? Porque como é que você faz? Você chega lá a hora que você quiser, faltando 10 minutos, meia hora. Você aquece em casa, maqueia e vai, chega lá na hora. Não, você tem que chegar 2 horas antes, no mínimo. Se você quiser chegar antes, pode. Tem lá, o pessoal fica lá, segurança, você entra, tudo bem. Mas 2 horas antes, você tem que estar lá. E 10 minutos antes de começar a função, vocês vão ver no vídeo, o Rofo, que é da produção, passa lá e avisa que está falando 10 minutos. Então, assim, 10 minutos, quem é do primeiro bloco tem que estar praticamente pronto. Assim, não importa se isso é o último. Você tem que estar praticamente pronto, porque o que acontece também? Os próprios artistas, eles participam da contra-regragem. Não, também, na verdade. Pode ser que eles entrem para colocar o aparelho de um outro colega e tal. Mas, por exemplo, abrir cortina, fechar cortina, dar algum outro suporte. Então, tem o pessoal da contra-regragem, mas os artistas também fazem esse papel. Então, você tem que estar lá. O horário da chegada, você chega, você pode, né, se alimentar, você pode chegar lá e dormir, se você quiser. Tem um sofazinho lá. Se você é o último da apresentação, pode. Ninguém vai ficar lá te cutucando. Mas você tem que estar ciente que na hora que chegar, antes do seu número, porque no número anterior você já tem que estar lá atrás da cortina pronto para você entrar. Então, assim, você sabe, é uma coisa assim, você tem que estar bem ciente do seu lugar, do que você tem que fazer ali, das suas responsabilidades. E aí, esses 10 minutos, logo depois tem o IE deles, que é 1, 2, 3, merda. E é isso. Logo depois tem o encerramento, a despedida, né? Que, né, os artistas vão, tem a despedida, não sei o quê, cumprimenta o público, volta. Aí tem o intervalo e aí a outra função. E o que acontece?
a partir do momento que você entrou para a primeira função, seja a de 3 ou a de 5h30, você não sai. Ah, vou aqui na padaria comprar um negócio para comer. Não. Se você quiser levar coisa para você comer, pode levar. Vou lá na frente e vou falar. Tem, onde, não sei se vocês lembram, mas no vídeo mostra um sofá, uma coisinha assim. Tem geladeira, tem micro-ondas, tem água quente, tem café, tem não sei o que, não sei o que. Você faz as comidas, se quiser levar, enfim, se resolva, mas a partir do momento que você entrou, você não sai. Você só sai na hora que você for dispensado na última função. E aí eu ali durante terça, domingo e feriados. Então, por exemplo, agora em julho, dia 28 e 29 que foi feriado. Dia 29 foi uma segunda-feira. Então, o que aconteceu? Segunda-feira a gente trabalhou, inclusive também apresentei, às 3. Então, foi sábado, domingo e segunda, 3 funções todos os dias, esses 3 dias. E aí, na terça foi feriado. Feriado assim, né? Foi o dia de descanso. E uma coisa importante, antes que eu esqueça, porque eu acho que eu não coloquei isso nos slides. Conversando com os artistas lá, eu tive um pouco de noção das diferentes realidades, né, dos circos. Então, o que eu tive de relato em relação à La Tarumba que eu achei muito interessante? Que é um espaço que eles zelam muito pela integridade física dos artistas. Não só na questão de segurança, né, mas na questão de descanso do corpo mesmo. Então, assim, normalmente você vai nos outros circos, tem 4 funções todos os dias, e não sei o quê, enfim, então. Então, isso eu achei muito interessante, até porque eu não vou ter fotos seguidas. Sendo 3 ou 2 funções no mesmo dia, existe um arranjo que eles fazem para os números que têm maior desgaste físico não se repetirem. Então, você apresentou na primeira, você descansa na segunda. Você está lá porque, às vezes, você vai fazer contra-regragem, não sei o que e tal, mas existe um descanso, sabe? Mesmo que seja, por mais, tô lá, não posso ir embora, tal, não sei o quê, mas descansa, deita no sofá, dorme, vai ler um livro, sabe? Escutar uma música, gente, assiste série.